Então, aqui na segunda parte, gente boa, a gente vai dar continuidade à nossa análise da aula anterior. Aqui eu mostro o que aconteceu na nossa aula prática. Claro que a gente não deu tempo suficiente de todo o cobre da solução de sulfato cúprico, nota que o sal está dissociado, se depositar na placa de zinco. Se isso acontecesse, você ia ver que a cor azulada ia ficar totalmente incolor. Ou seja, a minha solução inicial, azulada, que era de sulfato cúprico, depois de um determinado tempo, como todo cobre, ele fica impregnado na placa de zinco, ela passa a ser incolor, porque passou agora a sulfato de zinco, que é uma solução incolor. E na placa você vai ver que todo o cobre da solução ficou depositado. Ou seja, Cu mais 2, né, se transformando em Cu0, está aqui, metálico. E parte da placa foi corroído, ou seja, o zinco metálico sai da placa e vem para a solução na forma de cátion mais 2. Viu que legal? Então coloco aqui para vocês, para a gente ter uma ideia daquela nossa aula prática, para a gente ter uma ideia do que realmente acontece. Não adianta só eu explicar a eletroquímico, a reação de oxirredução. Isso aqui é muito mais eficaz para você entender tudo o que acontece nas semi-reações, que nós vimos na aula passada. E aí eu coloco explicação. Na placa, os átomos de zinco estão unidos por ligações metálicas. Lembra? Isso aqui é um metal, ligação metálica. Já no sulfato de cobre, ou sulfato cúprico, ou sulfato de cobre 2, que é um sal, os átomos se mantêm unidos por ligações iônicas. Tudo isso a gente já viu lá no início da nossa química. Terceira explicação. Em solução, os íons que formam o sal se dissociam em cátion, cobre mais 2, aqui estão eles, e ânion, SO4-, que é justamente a dissociação do sulfato cúprico, ou sulfato de cobre 2. Coloquei azul porque a solução é azul. Quarta explicação. A reação entre zinco, nota que eu botei a mesma cor, a placa, né? Tá aqui, tá? E o sulfato de cobre, solução azulada, libera em solução íons N mais 2. Então, quer dizer, a placa, o zinco sai da placa e vem para a solução, liberando o zinco mais 2. O cobre metálico formado, aqui está ele na mesma cor, vai se depositando sobre a placa de zinco. Em outras palavras, enquanto o zinco sai da placa e vem para a solução na forma de Zn mais 2, Zn0 a Zn mais 2, está sofrendo oxidação. O cobre mais 2 da solução recebe os elétrons do zinco e vai se depositando na placa, sobre a placa de zinco. No decorrer da reação, a solução azul de sulfato de cobre, tá, vai se tornando incolor, porque vai se produzindo sulfato de zinco. A primeira etapa ocorre a oxidação do zinco. O zinco sai da placa e vem para a solução. O zinco doa 2 elétrons, tá? Se transformando em cátion Zn mais 2. Está aqui a semi-reação. Zinco metálico passando a zinco mais 2 e liberando 2 elétrons. Na segunda etapa, ocorre a redução do cátion cobre. O Cu mais 2, que estava em solução, recebe aqueles 2 elétrons dados pelo zinco 0. Cuidado, é sempre o reagente, quem se oxida, o agente redutor, cedidos pelo zinco metálico, se transformando em cobre metálico, Cu0, que é depositado. Está aqui a reação, Cu mais 2, esse carinha aqui, ele se aproxima da placa e recebe os 2 elétrons cedidos pelo zinco, tá, que se transformou, saiu da placa e foi para a solução. Se transformando em Cu0 e vai se depositando na placa de zinco. Eu acho que assim a gente entende bem a reação da aula passada, que é uma reação de simples troca, né? Ou
deslocamento a partir do momento que você vê o que está acontecendo na solução. Então, quer dizer, assim a gente complementa toda a iniciação que a gente teve, todo o fundamento dado para vocês na página passada. Tranquilo? Então, aqui a gente complementou o que realmente aconteceu na análise da reação de simples troca entre zinco e sulfato cúprico, ou sulfato de cobre 2, em algarismos romanos. Legal? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, quer dizer, espero não, tenho certeza que vocês entenderam tudo que ocorreu na nossa reação de simples troca entre o zinco e o sulfato de cobre. Tranquilo? Essa transferência de elétrons ela é fundamental. É ela que vai gerar a corrente elétrica de uma pilha. E é isso que a gente vai ver nas próximas páginas. Tranquilo? Aqui, ó, está equilibrado. Os dois elétrons dados pelo zinco, quando ele sai da placa e vem para a solução, ou seja, pela oxidação do zinco, foi liberado 2 elétrons. Lembra que o elétron não sabe nadar e nem voar. Eles são recebidos pelo cobre que estava na solução, pelo cátion cobre. E ao receber, nota que a mesma quantidade, o zinco doa 2 elétrons e o cátion cobre recebe esses 2 elétrons. Então, quer dizer, o número de elétrons cedidos pelo zinco é igual ao número de elétrons recebidos pelo cátion, Cu mais 2. Então, a reação está equilibrada eletronicamente. Isso é fundamental e eu vou continuar batendo nessa tecla. Em eletroquímica, o fundamento se dá através da igualdade de elétrons cedidos e elétrons recebidos. Isso é o que interessa para a gente. Valeu? Na próxima página a gente continua. Grande abraço.